A gente abre o programa de hoje, claro, falando sobre Estados Unidos, sobre a reviravolta que tivemos, já esperada talvez, na corrida presidencial americana. Joe Biden anunciou que não vai concorrer à reeleição na disputa contra o ex-presidente Donald Trump. Num comunicado oficial, Biden disse que a desistência seria o melhor para o Partido Democrata e para o país. Na rede social X, ele ofereceu apoio para que a vice-presidente Kamala Harris seja indicado pelo partido como candidata à presidência. Biden afirmou que é hora de nos unirmos para derrotar Trump. Já o candidato republicano à presidência dos Estados Unidos disse à CNN Internacional por telefone que Kamala Harris será mais fácil de derrotar do que Joe Biden. Na rede social Truth Social, Trump fez novas críticas ao democrata. Ele escreveu o seguinte, abro aspas, Biden não estava apto para concorrer à presidência e certamente não está apto para exercer o cargo, e nunca esteve, fecho aspas. O porta-voz da Casa Branca, Andrew Bates, garantiu que Biden vai concluir seu mandato e ficar no cargo até janeiro. Já o ex-presidente Barack Obama pediu ao Partido Democrata que nomeie um candidato extraordinário para as eleições de novembro. Seu posicionamento foi expresso em um comunicado no qual evitou apoiar Kamala Harris como a futura candidata. Vamos lá para a Flórida, então, com o Rodrigo Constantino. Muita coisa para a gente tratar, Consta, mas queria suas considerações iniciais sobre essa saída, agora oficial, de Joe Biden da corrida presidencial e os reflexos que isso pode ter. Consta, boa noite. Boa noite, Brown. Vexame, né? É tudo vexaminoso demais. Boa noite, Caute. Boa noite, Silvio Navarro. Boa noite, Piotr. Boa noite, toda a nossa qualificada audiência. Veja, o Partido Democrata se meteu numa sinuca de bico. Isso tudo que eles estão fazendo é coisa de complô. É um golpe dentro do partido. Mais de 14 milhões de americanos democratas nas primárias escolheram o Joe Biden como candidato, os delegados apontaram ele, e porque ele não está indo bem nas pesquisas, que fique claro que é esse o motivo, a cúpula de doadores e de poderosos dentro do Partido Democrata, o Chuck Schumer, a Nancy Pelosi, o próprio Obama e os Clinton estão tentando tirar o Joe Biden, né? A forma que ele, teoricamente, ou o tio Paulo, como alguns estão brincando, comunicou que não vai mais disputar, também chama atenção. Ele está desaparecido. Onde anda? Por onde anda Joe Biden? Ele emitiu uma nota para uma coisa sem precedentes dessas, não apareceu na TV, disse que mais à frente ia se pronunciar direito, não endossou a Kamala Harris no primeiro momento, só uns 30 minutos depois. Tudo muito estranho, tudo muito suspeito. Vamos lembrar da cronologia, né? Ele há pouquíssimo tempo dizia que estava ótimo e que ia disputar e que tinha condições de ser o presidente por mais 4 anos. Kamala Harris endossou essa mensagem, como todos da cúpula democrata. Aí tentam matar o Donald Trump numa tentativa de assassinato para lá de suspeita. Hoje teve a audiência da diretora Schittle do Serviço Secreto, sem respostas para oferecer, sem transparência. Tudo muito suspeito, não é teoria da conspiração, desconfiar que houve algum mandante e não aquele garoto esquisito sozinho. Mas fracassaram na tentativa de assassinato. Aí inventaram aí, né, uma Covid como se estivéssemos no meio da pandemia na época mais grave. Né? O Joe Biden também vai ter que desafiar agora a morte, né, por Covid. E aí ele foi afastado, nem a Dr. Jill podia falar direito com ele, e agora aparece essa nota. Olha, Brown, eu não sou alguém adepto de teorias da conspiração, mas que tá tudo muito estranho, tá? A mesma gente que diz que vai salvar a democracia da ameaça da extrema-direita, do Trump, é a turma que está atropelando o processo democrático interno do Partido Democrata para colocar no tapetão e na canetada, né, algum outro nome, provavelmente a Kamala Harris. Tem essa história do Obama não ter endossado direto, e muita gente está desconfiando que ele possa vir com a própria Michelle como um nome desafiando a Kamala Harris na convenção aberta em 19 de agosto. Eu não acho que vai acontecer isso. Eu acho que a Kamala Harris vai ser a candidata democrata. O filho do Soros já endossou e toda a cúpula democrata, me parece que vai ser ela. Agora, é tudo muito estranho. Da forma que eles estão fazendo, é golpista, é sem transparência, é coisa de House of Cards. Até o personagem, a conta do personagem Frank Underwood, do House of Cards, se manifestou hoje brincando, né? Eu vou ser o candidato democrata. Agora, vamos falar rapidinho da Kamala Harris. É uma péssima candidata. Pode tirar o fator idade da mesa, né, e talvez as críticas diretas ao governo medíocre do Biden, em que pese ela ser a vice,
e uma vice que estava olhando diretamente a questão imigratória, que é um dos maiores fiascos, mas ela é terrível. Ela é uma espécie de Dilma falando inglês. Ela é mestre nas gafes, não diz coisa com coisa. Quando jogam uma pergunta difícil, ela dá aquela risada histérica muito estranha. Ela é péssima, ela é impopular, ela não vai ter muita chance também não. Mas o que a cúpula democrata está fazendo denota total desespero. Essa turma da esquerda americana, hoje em dia eu não vejo mais diferença para uma turma petista. O Partido Democrata unia os tucanos e os petistas dentro do próprio partido. Hoje, o que sobrou é uma mistura de PSOL com o próprio PT. Agora, Carlo Cauti, será que para o eleitor americano não fica também uma sensação de oportunismo, Cauti? Porque o anúncio veio depois do debate apenas, aliás, durante 4 anos, né, quando qualquer menção era feita às condições de saúde mental do Biden, à senilidade dele, à capacidade que ele teria para governar ou não os Estados Unidos, isso era refutado, foi um debate que foi, durante praticamente todo o mandato dele, soterrado, tratado como um discurso conspiracionista, um discurso extremista, de radicais, trumpistas, da extrema-direita americana. Isso nunca foi admitido publicamente, né, pelos democratas, pelos aliados de Joe Biden, que ele talvez não estivesse nas condições ideais para governar o país. Isso nunca foi admitido, só veio a público para ser admitido depois que aconteceu o primeiro debate eleitoral e porque ele está atrás nas pesquisas. A gente não pode especular o que teria acontecido, mas será que se Biden, ainda mesmo nessas condições, fosse o favorito, estivesse à frente de Donald Trump, ele estaria sendo retirado de cena? Será que mesmo assim, ele liderando as pesquisas, os democratas não continuariam, como fizeram durante 4 anos, varrendo o assunto para baixo do tapete? Então, por esse timing que teve o partido, será que isso vai convencer o eleitor, Cauti? Boa noite. Boa noite, Brown, boa noite, Silvio, boa noite, Piotr, boa noite, Rodrigo Constantino, boa noite para a nossa audiência. Bom, primeiramente, como você justamente salientou, Brown, a gente assistiu nos últimos anos a uma das maiores operações de desinformação política da história dos Estados Unidos. Joe Biden não estava inapto a concorrer o dia antes do debate presidencial, que foi agora no final de junho. Não é que ele teve um AVC, que é algo, ou alguma doença que foi repentina, foi golpeado por algum tipo de enfermidade ou algum tijolo caiu na... Não, ele estava nessa condição já há muitos meses, ele já estava dando sinais de problemas, assim, de ter um mínimo de convívio com pessoas na volta dele, no sentido de dava mãos para o ar, sentava onde não havia cadeira, não conseguia terminar uma frase, confundia nomes, e isso já vinha acontecendo há algumas semanas, mas era proibido falar que Joe Biden estava simplesmente envelhecendo, como todos nós. Iremos envelhecer um dia. Ele tem 82 anos, então normal que ele tenha algum tipo de de questões um pouquinho mais de, podemos dizer, dificuldades, né, de lidar no dia a dia da presidência da maior potência do mundo. Agora, falar disso até o dia do primeiro debate presidencial era quase um crime contra a humanidade, né? Era proibido, você ia ser taxado de divulgador de fake news, ia ser taxado de ser contra a democracia nos Estados Unidos, de golpista, fascista, todo aquele armamentário que sabemos muito bem da esquerda mundial. Só que o mundo inteiro percebeu que Joe Biden não está apto, não tem mínima condição de concorrer para a presidência dos Estados Unidos. Demorou quase um mês para que o próprio Joe Biden se convencesse que a melhor solução era fazer um passo para trás e deixar o lugar para a sua vice. Mas também, também pego o gancho daquilo que o Constantino está falando. Além de ser a maior fraude política, a maior desinformação da história, uma das maiores da história dos Estados Unidos, e a mídia americana, a grande mídia, que a maioria dela vamos dizer assim, os jornalistas são de tendência liberal, como se fala nos Estados Unidos, tendência progressista, né, ou de esquerda, para usar o termo mais brasileiro, tanto que 99% dos veículos de informação nos Estados Unidos apoiaram, deram um chamado endorsement para o Partido Democrata. A mídia perdeu a credibilidade com esse episódio de uma forma muito provavelmente irreversível. Dificilmente a turma vai voltar a acreditar naquilo que a grande mídia americana está falando. Mas, só para terminar, nesse caso, o maior problema, a maior questão é grana, é dinheiro.
a operação com Kamala Harris não foi porque Kamala Harris é só a vice-presidente ou é só a única candidata apresentável, porque há outros governadores, por exemplo, senadores que poderiam ser candidatos. Poderia ter uma disputa interna também no Partido Democrata, na convenção que vai ocorrer daqui a algumas semanas. Não, a questão é de grana, uma questão meramente pecuniária, monetária. Por quê? Porque as regras do próprio Partido Democrata prevê que o dinheiro que já foi arrecadado para a campanha do Biden só poderá ser utilizado, esses 95 milhões de dólares, se Biden se retirar por Kamala Harris. Então, se Kamala Harris não tivesse tido endossada, como dizer, tivesse o endorsement de Biden como sua sucessora, seria necessária uma convention aberta, ou seja, uma convenção para escolher um novo candidato, teria que começar tudo de novo, a coletar fundos, ou chamado fundraising, né? A falar com possíveis doadores, e a 90 dias das eleições, isso ia ser muito complicado. Então, a escolha de Kamala Harris, a escolha de uma péssima candidata, uma candidata meio inapta, uma candidata que vai dar problema, vai dar dor de cabeça para o Partido Democrata, mas nesse caso tinha um problema de grana muito concreto, muito prático e que dificilmente ia ser resolvido de outra forma. Então, sim, os americanos estão prestes a votar para, eventualmente, uma candidata do Partido Democrata que não foi escolhida pelos seus eleitores, não foi escolhida pelos votantes do Partido Democrata, mas que foi imposta pelo partido por uma simples questão de grana.